Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão e minha irmã. O título da mensagem de hoje é o seguinte: o segredo da comunhão diária. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 3 e 4, primeira parte. Assim diz a palavra de Deus: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esse trecho representa parte da oração que o Pai nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E a oração eficaz significa comunhão diária com Deus. Quando a vida espiritual de uma pessoa começa a se deteriorar, geralmente sua causa remota a falta de orar consistentemente todos os dias. E você sabe por quê? Porque Deus, ele trabalha com o material que lhe é oferecido. E se houver pobreza de material a seu dispor, ele pouco pode fazer. Em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3, está escrito que Deus guarda as orações dos seus santos para usá-las no tempo oportuno. As orações do povo de Deus representam parte vital da execução do seu plano na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não nos mandou Jesus orar por um ano de abastecimento, nem por um mês, nem mesmo por uma semana. Ele quer que diariamente estejamos dependentes dele. Quer que diariamente sintamos carecer da força da sua presença e do seu poder sustentador. A grande lição de dependência de Deus nós aprendemos ao Senhor nos conceder o maná, por exemplo, aos filhos de Israel. Iriam receber provisão suficiente apenas por um dia. Ninguém podia suprir-se dele para alguns dias, nem acumular para o futuro. E aqueles que tentaram fazer dessa forma, verificaram que o maná gerava vermes e se tornava impróprio para o consumo humano. E sabe por quê? Porque os planos de Deus incluem dependência diária com Ele. Sem Ele, nada podemos fazer. Daniel é uma ilustração esplêndida do homem que aprendeu o segredo do bom êxito. A sua vida abrangeu um século durante o qual dinastias se ergueram e caíram. Certa vez foi condenado à morte, juntamente com todos os sábios da Babilônia, e foi lançado na cova dos leões. Porém, todas as vezes, ele teve a sua vida milagrosamente preservada, porque o Espírito de Deus habitava nele. Ele era admirado e respeitado por reis e rainhas. E sempre que surgia uma emergência, iam procurar nele socorro. Durante boa parte de um século, a sua vida influenciou nações. A sua indomável coragem e a sua fé levaram reis a reconhecerem o verdadeiro Deus. Qual o segredo de Daniel? A oração significava muito em sua vida. Não corria buscar a Deus somente quando havia uma crise. 3 vezes ao dia encontrava-se com Deus e rendia-lhe graças. Com ele, a oração era um assunto vital todos os dias. Quando Daniel era jovem, ele, juntamente com muitos outros, tinha sido deportado de Jerusalém para a Babilônia. A grande tristeza do seu coração era a tragédia que sobreviera sobre o seu povo. Mas Daniel tinha fé
para crer que Deus podia remover aquele monte. Dedicou-se à oração e ao jejum. E a Babilônia, o monte que destrói, foi removida. Deus levantou o rei Ciro para realizar o seu propósito. Ciro derrubou o reino da Babilônia e pouco depois decretou a restauração de Jerusalém. A regularidade da vida de oração de Daniel nunca deu ao diabo uma oportunidade de abrir uma brecha. Daniel comprovou que o homem pode viver durante um século e ter vitória durante cada hora dele. O efeito poderoso da oração diária é revelador na vida de Jesus Cristo. Ele não deixava nada, absolutamente nada, interferir na sua comunhão regular com Deus. Às vezes, era necessário levantar-se cedo de manhã, antes das pessoas chegarem a ele, a fim de encaixar o seu horário de oração. E quando uma grande decisão estava para ser tomada, sabe o que ele fazia? Ele ia até um lugar remoto, onde podia ter privacidade e passar horas em oração. Ao aproximarmos do trono da graça, precisamos ter certeza que os nossos pecados serão perdoados. A oração que vem de todas as demais orações é: ó Deus, sê propício a mim, pecador. A primeira oração do pecador é pedir a Deus que perdoe os seus pecados. O pecado não confessado é a razão por que alguns cristãos deixam de receber respostas às suas orações. Davi conhecia muito perto este assunto. Ele mesmo tinha cometido um pecado grave, mas o manteve em segredo até Deus desmascará-lo através do profeta Natã. Davi descobriu que as suas orações não estavam sendo atendidas. E quando seu filhinho ficou doente, Davi clamou ao Senhor pedindo a sua recuperação. Mas o seu pecado formava uma barreira entre ele e a resposta. Você pode conferir no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos 14 a 18. Felizmente, Davi acabou se arrependendo e foi restaurado. No fim, Deus ainda podia dizer que Davi era um homem segundo o seu coração, revelando assim a plena extensão do perdão divino. A confissão é o elemento mais importante na oração. E à medida que estudamos o registro bíblico, vemos que os homens que tinham mais poder com Deus eram aqueles que confessavam seus pecados e fracassos. Na história de Daniel, nada foi registrado contra a sua conduta. Mesmo assim, a sua confissão de pecados é uma das mais profundas narradas na Bíblia. No capítulo 9 do livro de Daniel, vemos o profeta confessando os pecados do povo, como também os dele mesmo. E a sua confissão se divide em 7 partes. Primeira, pecamos. Segunda, cometemos iniquidade. Terceira, agimos impiamente. Quarta, rebelamo-nos contra ti. Quinta, apartamo-nos dos teus preceitos. Sexta, não atendemos aos teus servos. E sétima, nem nossos príncipes, nem todo o povo da terra. E foi durante esse período de confissão que o anjo Gabriel apareceu-lhe e mostrou-lhe a visão das 70 semanas, que revelou a Daniel que o seu povo voltaria do cativeiro dentro em breve e reedificaria Jerusalém. A visão também revelou em que tempo o Messias de Israel apareceria. Jó, por exemplo, estava nas cinzas, lastimando os seus infortúnios e o tempo todo procurava provar que era um homem muito justo.
Mas foi quando ele confessou o seu pecado e disse: eis que sou vil, que Deus o curou e virou o seu cativeiro. Foi quando, por exemplo, Isaías exclamou: sou impuro, que a brasa viva aí foi tirada do altar e aplicada nos seus lábios. E ele passou a escrever um dos maiores livros que já foram escritos. Também foi quando Davi confessou: pequei, que o Senhor tenha misericórdia dele. E ele disse a Deus: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Foi aí que ele recebeu perdão e restauração. Irmãos, irmãs, o diabo é o acusador dos cristãos. E uma maneira de ficar adiante é confessar os seus próprios pecados antes dele ter oportunidade para fazer alarde deles. Muitos dos maiores reavivamentos da história mundial ocorreu quando as pessoas pranteavam diante de Deus, confessando os seus pecados. A cidade de Nínive estava para ser destruída, mas os habitantes, começando pelo próprio rei, vestiram-se de pano de saco e se humilharam diante de Deus, e o Senhor poupou a sua cidade. A confissão com o arrependimento é a única coisa que poderá salvar um país, inclusive o nosso. Satanás, se não consegue iludir as pessoas de uma maneira, procurará fazê-lo de outro jeito. Algumas pessoas desenterram os velhos pecados repetidas vezes, depois de Deus os ter deixado no esquecimento. Mas se esquecem da promessa de Deus. Precisam ver que o pecado mais negro pode ser lavado pelo sangue de Jesus. Deus prometeu que não se lembraria dos nossos pecados. Jeremias 31, versículo 34. Mas é obra do diabo acusar irmãos cujos pecados estão cobertos pelo sangue. Mesmo assim, se alguém vê que as suas orações não estão sendo respondidas e não sabe o que está errado, deve orar, assim como o salmista disse no Salmo 139, versículos 23 e 24. Ou seja, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. É possível que seja necessário fazer alguma restituição. No Novo Testamento, por exemplo, temos a ilustração de Zaqueu, em cuja casa Jesus foi se hospedar. Zaqueu, como sabemos, era um cobrador de impostos. Sabia que ele agia errado, mas ele estava disposto a fazer restituição. E disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 8. Algumas pessoas não recebem respostas às suas orações porque têm ídolos. E qualquer coisa que desloca Deus do primeiro lugar em nossas afeições é um ídolo. Um homem pode amar o seu dinheiro, a sua popularidade, o seu lar ou a sua família mais do que a Deus. E isso se torna um ídolo para ele. O Senhor disse a Ezequiel a respeito dos anciãos do povo que inquiriam do Senhor: Filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos dentro do coração. Tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Você pode verificar essa palavra no capítulo 14 de Ezequiel, versículo 3.
Deus não escuta as orações dos homens que mantêm ídolos no seu coração. Para ter poder com Deus, devemos colocá-lo acima de tudo o mais na nossa vida. Por isso que a Bíblia nos fala em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E é por isso que nós vamos aqui fazer uma oração pedindo perdão pelos nossos pecados, para o Senhor visitar o nosso coração, para nós estarmos sempre dedicando-nos a servir a Deus, sempre em primeiro lugar. E nada, absolutamente nada, eu tenho a certeza e a convicção, nos impedirá de agir dessa forma. Ainda que o diabo tenta ou procura nos levar para esse caminho, mas nós vamos ficar firmes nas promessas do Senhor. Vamos agir na santidade e na obediência da palavra de Deus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, humildemente nós reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores. Estamos aqui diante do Senhor para pedir perdão pelos nossos pecados. E a tua palavra que nos ensina, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E nesta manhã, nós humildemente aqui colocamos de Ti, Pai, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, e pedimos, Pai, para o Senhor sondar o nosso coração, se houver algum caminho mau, que nós venhamos sair desse caminho mau e venhamos avançar em direção ao alvo que é o Senhor Jesus. Queremos aqui, Pai, viver na santidade e na obediência da Tua palavra. Por isso, neste momento, colocamos aqui a nossa vida em Tuas mãos e já agradecemos, porque sabemos da Tua fidelidade. E por isso, pelos olhos da fé, recebemos o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço a todos, convido você que está me acompanhando aqui por este canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo, também a nos acompanhar pelo Facebook, na página Igreja Poder de Cristo. E se você quiser oração, você poderá ligar no seguinte número, 0 operadora 11 9 4229 55 33. E em breve estaremos na Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, no seguinte endereço, Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus.